Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, a pedidos, eu vou falar para vocês como que eu me converti. Então vem comigo. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e fizeram algumas perguntas de alguns temas para eu falar aqui no canal. E o mais recorrente dele era: como que você se converteu? Então vamos lá. Eu já falei um pouquinho disso aqui em algum dos vídeos, mas eu acho que falar sobre conversão é um pouco mais profundo, porque eu contei como que eu fui para a igreja, o que é muito diferente de se converter, né? Então, voltando lá, eu vim de uma família de uma tradição católica, só que não praticante. Então eu sempre cresci com princípios, mas eu nunca fui de frequentar nem a igreja católica. E quando eu conheci o meu marido, ele já frequentava a igreja há um bom tempo, porque ele passou por coisas assim, gente, olha, meu marido, ele é um milagre puro. E mesmo assim, ele ainda era capengava lá na igreja, sabe? Só que eu conheci ele, logo depois ele sofreu um acidente muito sério, então ele estava indo, assim, a gente começou a namorar muito rápido, e aí ele ia na igreja toda semana e toda semana ele me convidava para ir. Mas, como eu já falei naquele vídeo que chama Crente Chato, que eu vou deixar aqui para vocês, eu tinha muito preconceito com a igreja evangélica, então eu nunca aceitava, e até a minha mãe um dia chegar pra mim e falar assim: filha, você gosta desse menino? Se você gosta, você tem que acompanhar ele. Você não tá vendo que é importante pra ele? Senão daqui a pouco vai surgir uma pessoa que vai acompanhar ele nisso, né? E aí eu aceitei o primeiro convite e eu conto nesse vídeo que desde a primeira vez que eu fui na igreja eu já tive o meu primeiro momento com Deus. A palavra falou muito comigo, eu estava muito perdida em relação ao meu propósito. Então, desde o primeiro dia que eu fui, eu já senti algo que eu nunca havia sentido antes. E aquilo me fez permanecer na igreja. Mas o meu processo de conversão genuíno demorou. Como acontece com muitas pessoas, foi um processo. Eu fui passando de fases em fases. Eu falo que assim, eu sou formada em Direito, né? Trabalhei muito tempo nisso, me especializei nisso. E desde quando eu comecei a ir na igreja, eu fui com uma mentalidade muito questionadora. Então, tudo que era me colocado lá, eu buscava na palavra de Deus. Por quê? Porque o que eu pensava? Se eu tô aqui, eu acredito, eu nunca duvidei da existência de Deus, graças a Deus. Mas assim, a partir do momento que eu fui aprendendo, eu fui querendo buscar também, para eu saber se aquilo que estava sendo ministrado lá realmente estava aqui, se aquilo realmente era verdade, sabe? Então eu era questionadora. Comecei a estudar um pouco da palavra devagar. Eu acho que a nossa conversão, ela realmente acontece no momento que a gente conhece realmente Jesus, quando a gente realmente poderia falar que a gente viu Jesus. E como que você tem esse tipo de experiência? É quando você entende e a essência dele, você nunca mais vai duvidar. Isso pra mim que é uma conversão genuína. E por isso que pra mim foi um processo. Eu comecei a ter algumas experiências com Deus. E a igreja ela é super importante pra isso. Porque foi dentro da igreja que eu fui acompanhada, que eu fui sendo ministrada. Nos acampamentos da igreja que eu vivia momentos sobrenaturais com Deus. E comecei a desenvolver a base da conversão, que é o relacionamento íntimo com Deus, que é o que eu falo muito aqui. Sem intimidade você nunca vai conhecer a Deus. Eu gostaria de ler 2 versículos para vocês, um que está em 1 João 2:4 e fala: aquele que afirma eu o conheço e não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. E o outro versículo é 1 João 3:6 e fala: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu.
Gente, a profundidade desses versículos é muito grande, porque muitas e muitas e muitas pessoas estão dentro da igreja e não conhecem a Cristo. Estão dentro da igreja e permanecem no pecado de uma forma com que elas não são nem confrontadas com aquilo. Então elas não conhecem Jesus. Elas não se converteram genuinamente. Existem pessoas que são batizadas e não conhecem Jesus. Existem pessoas que nasceram na igreja e não conhecem Jesus face a face, de ter experiências com Ele, de saber que Ele é, de saber que a gente vai servir Ele, independente de qualquer coisa que acontecer na nossa vida. Ele se torna a única coisa que é imutável dentro de você. Para mim, isso é conversão. E para mim foi um processo. Foi se intensificando mais quando Deus começou a me dar esse sonho do canal. Eu era recém-batizada, então eu comecei a viver coisas com Deus sobrenaturais e maravilhosas. E chegou um momento que eu percebi que Deus se tornou suficiente na minha vida. Jesus era suficiente agora no meu casamento, ele seria suficiente se acontecesse alguma coisa com os meus filhos, com os meus pais, com o meu marido. Jesus sempre seria suficiente. Heloísa, você tá falando que depois que você se converte, você nunca mais vai sofrer, você não vai chorar? Não, gente, é o oposto, na verdade, disso, porque eu sou a pessoa mais emotiva que você pode conhecer. Eu com certeza iria sentir todos os sentimentos humanos, mas a essência de Cristo não iria mudar dentro do meu coração, porque eu me considero uma pessoa que viu Jesus. Eu nunca vi ele fisicamente, meu marido já viu Deus, assim, né? Já apareceu pra ele. Eu nunca vi com os meus próprios olhos, mas eu posso dizer que eu vejo ele dentro do meu coração, que o Espírito Santo me constrange dos meus pecados todos os dias, me mostra todas as minhas falhas todos os dias, e eu acho que isso é a real conversão. É quando você busca ser parecido com Cristo, é quando você busca a santidade. O Espírito Santo vai sempre te confrontar, porque é só com santidade que a gente pode levar Jesus para as pessoas, exercer esse nosso primeiro chamado. E é isso, gente. Então foi assim a minha conversão. Meu marido me levou para a igreja, foi todo um processo que, na verdade, acho que foi um caminho aí de uns 5 anos mais ou menos para eu falar dessa conversão genuína, mas foi um caminho maravilhoso. Que o que eu poderia falar para você é que você se rodeie, encontre um local que você possa viver com pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que vão te fazer amadurecer, que vão te confrontar, que vão te edificar, e que você permaneça numa igreja que vai te fazer amadurecer, porque, gente, a gente amadurece todo dia na palavra de Deus. A gente nunca vai ser bom o suficiente para parar de ler isso aqui, porque isso aqui é revelação e confronto do Espírito Santo diário. E é isso que eu queria falar sobre a minha conversão, gente. Vocês sabem que eu falo muito, então essas perguntas que vocês fizerem, vocês já sabem que eu disparo a falar. Se inscreva no canal, gente, não esquece, por favor. Se você acompanha esse canal, manda para as pessoas que você conhece, compartilha esse vídeo. É muito importante para nós você deixar seus comentários aqui, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.